E aí galera, aqui que fala de TDS, estamos aqui com mais vídeo no canal, pessoal. Sim, exatamente, galera, faz muito tempo que a gente não posta vídeo no canal, é que eu tive alguns problemas aqui em casa, mas finalmente eu voltei aqui com o canal. E pessoal, é o seguinte, galera, vocês perceberam, galera, ontem acabou de lançar vários pôsteres da série O Senhor dos Anéis, que vai estrear lá no Amazon Prime Video, e também já lançou aquele teaser trailer mês atrás, vocês lembram, pessoal? Olha só os pôsteres. Olha que bacana, vocês estão vendo aqui em cima, eu coloquei, editei e ficou bem bacana, olha só. Então hoje, galera, o que esse vídeo vai ser? Hoje eu vou contar tudo que vai acontecer na série O Senhor dos Anéis no Prime Video. Mas Jonathan, a série nem chegou e como você sabe o que vai acontecer? Bom pessoal, eu sei tudo, sabe por quê, galera? Pois J.R.R. Tolkien já deixou tudo registrado nos seus livros. Olha só, peraí. Olha só, o Tolkien já deixou tudo registrado nos seus livros, olha só. Tudinho bem registrado. Os anos varianos, os anos solares, os anos das árvores, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até o fim do mundo, do início até o fim. Então, olha só minha grande coleção de Tolkien, ainda vai aumentar no futuro. Então, vamos começar. Bom, a série Senhor dos Anéis vai se passar na Segunda Era e Tolkien já deixou tudo registrado em alguns livros. E quais são esses livros, Jonathan? Eu vou mostrar. Sabe quais são? O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Essa tradução é da Martins Fontes, eu acho que é a Martins ou WMF, que é a tradução antiga, hoje não encontro mais esse livro mais. E essa aqui é da HarperCollins e sim, essa encontra mais. Também tem agora o do volume único também, que é um baita de um livro, que é esse livro aqui, que eu tô querendo muito na minha coleção. Acho que eu vou ter sim. Tô doido pra ter na minha coleção em breve, galera. E por que tá aqui no livro dos Seus Anéis? É só ir nos apêndices e Tolkien escreveu isso aqui em vida, deixou tudo registrado nos apêndices. É nos apêndices que são a melhor coisa do livro, porque eles são o recheio do livro. Eu gosto muito dos apêndices do Senhor dos Anéis. Ai, quase esqueci essa edição também aqui que eu tinha ganhado de presente também, que também é muito boa. O Silmarillion de 1977. Essa aqui é da Martins Fontes e essa aqui é da HarperCollins Brasil. Eu adoro as duas traduções. E aqui tem a Segunda Era no capítulo Akallabeth, que é onde é a destruição de Númenor, que é a ilha dos Númenóreanos, que vai ser muito importante na série O Senhor dos Anéis, que é aquela ilha em formato de estrela. Eu adoro muito esses livros, tanto das capas e etc. Essa capa aqui é do John Howe, da queda de Gondolin, e essa aqui é a capa desenhada pelo próprio Tolkien, que é a Tani Kotil. Bonita demais, eu adoro as duas capas, são lindas e lindas demais. Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média, que é um livro fantástico, eu amo esse livro. Essa aqui é da Martins Fontes e essa aqui é da HarperCollins, eu amo esses livros demais. E essa arte aqui é do John Howe e do Ulmo encontrando com Turgon. E essa aqui é do Tolkien, que é o Glauron encontrando lá com Turin Turamba depois da queda de Nargothrond. Eu adoro essas capas. E aqui nesse livro que tem mais descrição de Númenor, aqui que tem mais sobre os reis, aqui tem mais coisa da Segunda Era. Esse livro aqui é fantástico, mesmo que o livro é Contos Inacabados, pessoal, porque é um livro 100% fantástico demais, porque nossa, a história é incrível, porque olha só os detalhes que o Tolkien registrou nesse livro, pessoal. Tem também aquela coleção de 13 volumes do The History of Middle-earth, a história da Terra-média, mas aquela coleção são versões desde versões antigas até as atuais que o Tolkien escreveu, mas que ele abandonou. Mas também tem lá até a coisa da Terra-média, mas eu não tenho todas as versões ainda, em breve vou ter tudo, mas por enquanto não. Eu só tenho o volume 1, que é o Livro dos Contos Perdidos 1 e 2, o volume 4, A Formação da Terra-média, o volume 7, a Traição de Isengard, o volume 10, Anel de Morgoth, o volume 11, A Guerra das Joias, e o volume 12, que é Os Povos da Terra-média. E por fim, o novo livro de Tolkien, que estreou lá no ano passado,
a natureza da Terra-média. Também tem coisas da Segunda Era, principalmente dos Númenóreanos. Esse livro estreou no dia 2 de setembro do ano passado. Realmente, porque esse livro ele é fantástico demais. Ele mostra todas as inscrições detalhadamente. Parece que tem até coisinhas do... Ele mostra a descrição, os anos variantes. Tem coisa até descrições do Terrestre of Middle-earth. Eu tô até lendo aqui, ó. Eu comecei a ler no dia 16 de janeiro de 2022. Esse dia, eu escolhi ler nesse dia por causa da morte do Christopher Tolkien, que morreu lá em 2020. E é um livro fantástico que eu tô gostando de ler. Estou amando esse livro. E essa arte aqui é do Ted Nesmith. Finalmente a HarperCollins Brasil usou uma arte de Ted Nesmith. Nossa, o Ted Nesmith é um dos melhores ilustradores de Tolkien, junto com Joe Howe e Alan Lee. E realmente, e também os irmãos Hildebrand, porque esse cara é incrível demais. Essa arte aqui é se não me engano, Porto de Aqualonde. Realmente, o Porto de Aqualonde que fica em Amman. Aqui o Stellary. Vem com o pôster também. Quer que eu mostre o pôster? Eu vou mostrar o pôster, pessoal. Tcharam! Ainda não está colado no quadro ainda. Eu em breve vou colar no quadro. Mas eu adorei o pôster. É fantástico demais. Finalmente, eu tô doido para que fique na minha parede ali. Junto com o Hobbit, com o quadro do Glauron e também do Alan Lee lá o Húrin e o Huor chegando em Gondolin lá nos Filhos de Húrin. Tô doido para que fique no meu quadro. Vai ser incrível demais. Finalmente uma arte de Ted Nesmith. Eu sempre uso as artes deles lá na minha série Senhor dos Anéis e também nos meus vídeos de Tolkien. Mas muito bem, agora vou usar o livro, o Apêndice do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, para falar o que vai acontecer na série Senhor dos Anéis só na Segunda Era. Só na Segunda Era, para que o vídeo não ficar muito grande. Tem a Terceira Era também, mas o foco é da Segunda Era, para você saber o que vai acontecer. Vou colocar algumas imagens aqui para vocês saberem. E lembre-se, isso aqui tá tudo registrado. E ó, O Senhor dos Anéis foi um dos livros que Tolkien publicou ainda em vida. Então, chega de papo, vamos começar. Estão prontos? Então, vamos começar. Vai na apêndice B dos apêndices do Senhor dos Anéis, no Conto dos Anos, que é a cronologia das Terras do Oeste. A Segunda Era, pessoal, foi conhecida como os Anos Sombrios, porque ela não foi um ano muito bom, pessoal, bom, realmente foi um ano terrível para os povos livres da Terra-média, pois foi a chegada do segundo Senhor do Escuro, o Sauron. Sim, pessoal, eu tive que pegar outro celular porque não tinha mais espaço lá no meu outro celular para gravar. Então vamos usar esse celular para gravar aqui, tá, galera? Mas continuando, vamos lá aqui no livro O Senhor dos Anéis. Vá na página dos apêndices, no apêndice B, o Conto dos Anos, cronologias das Terras do Oeste. Muito bem, vamos lá. 1. Fundação dos Portos Cinzentos e de Lindon. Lindon, pessoal, é o reino onde foi governado o rei Gil-galad, rei supremo dos Noldor. No Silmarillion, ele é filho de Thingol. Isso foi um erro do Christopher Tolkien ao editar o livro Silmarillion, tá, pessoal? Mas lá também... E lá, galera, onde vai governar o Círdan, o Elfo dos Portos, onde ele vai receber um dos 3 anéis do poder, o Narya, o Anel do Fogo, que é o Anel Vermelho, onde ele vai dar para Gandalf lá na Guerra do Anel no futuro. E os Portos Cinzentos vai ser um local muito importante para toda a Segunda e Terceira Era da Terra-média, onde também vai chegar os Istars, que são os magos azuis, e os 3 magos, que é o Eowyn, Curumo e o Olórien, que é o Radagast, Saruman e Olórien, e o Gandalf. 32. O Jedi chega a Númenor. O Jedi é o nome aos Númenóreanos. É só ver a minha série Senhor dos Anéis lá nos meus episódios finais das primeira temporada, tá, galera? É o seguinte, o Númenor é a ilha em formato de estrela que vai ser muito importante para a série Senhor dos Anéis. Ela é uma ilha também chamada de Helena, também foi dada aos Valar como presente, pois os homens sofreram muito na primeira era da Terra-média por causa do Morgoth. Então, eles deram uma ilha em formato de estrela como presente, mas com uma condição para que os homens de todas as raças nunca devem pisar a oeste e que eles não devem ter esse negócio de imortalidade, etc. 40. Muitos anões deixam suas antigas cidades nas Ered Luin, vão para Moria, aumentando a população no local. Isso é o seguinte, galera.
As Montanhas Azuis é a era de Luin, onde fica lá onde vai ficar o reino de Lindo, pessoal. Na primeira era foi onde foram governados os anões de Belegost e Nogrod, e lá os anões foram muito importantes. Realmente, aqui ó, os reinos de Nogrod e Belegost. Eu falei lá na minha série Senhor dos Anéis, e esses anões ajudaram o Finrod, acho que eles ajudaram o Finrod Felagund a construir o reino subterrâneo de Nargothrond. Não é subterrâneo, o reino escondido de Nargothrond. E aí acontece que eles também mataram o Elutingol quando ele ficou meio grosseiro, quando ele conseguiu uma Silmaril lá. Ele conseguiu lá Silmaril. E aí, nossa, e aí depois da Guerra da Ira, lá do fim da Primeira Era, o Belegost Nogrod ficou abandonada e ninguém mais morou mais lá. E na Segunda Era, os anões de Belegost e Nogrod mudaram para lá e foram morar em Moria, o primeiro reino dos anões na Terra-média. 442, morte de Elros Tar Miniatur. É o seguinte, Elros Tar Miniatur, para quem não sabe, ele é irmão de Elrond, o irmão gêmeo. Acontece o seguinte, o Elrond, que vocês conhecem lá no Senhor dos Anéis, sim, ele é o seguinte, ele tem um irmão gêmeo, sim, muitos de vocês não conhecem. Ele tem um irmão gêmeo, o Elros, e eles são filhos de Earendil. Earendil, ele foi o primeiro personagem criado por Tolkien em vida. Sim, ele foi o primeiro personagem criado em vida. Isso é só tá aqui na biografia de Tolkien. Eu tô lendo a biografia de Tolkien, pessoal. Ele foi o primeiro personagem criado e na época ele tinha o nome de Earendel. O Arendil, que é o pai do Elrond e Elros, nas primeiras criações de Tolkien, ele era chamado de Earendel, mas é claro que Tolkien mudou para Earendil. Também está nos primeiros volumes do The History of Middle-earth, o livro dos contos perdidos. E aí, acontece que Earendil ficou com uma Silmaril na testa, onde ele fica navegando para ajudar qualquer um, como se fosse a estrela Vênus. É porque o Tolkien se inspirou muito na estrela Vênus, sabe? A estrela Vênus, que é uma grande estrela, o Tolkien se inspirou muito nisso, entendeu? E aí acontece, na Segunda Era, como o Elrond e Elros são Periana, os que são meio elfos, eles deram uma escolha de ser um homem ou um elfo. Elrond preferiu ser um elfo e viver para sempre, mas seu irmão Elros preferiu ser um homem e viver até uma certa idade e morrer. Então Elros se tornou o primeiro rei de Númenor então ele virou rei de Númenor com o nome em Quenya, chamado de Elros Tar Miniatur. Teve 4 filhos, mas seu primogênito que foi rei. E aí, no ano 442 da Segunda Era, ele morreu, pois os Númenóreanos, eles têm uma longevidade de vida muito alta, pode viver até mais de 500 anos de vida, mas os descendentes de Elros vão viver mais. E no ano de 442 da Segunda Era, ele morre. E olha só, o Elros, ele nasceu lá na Primeira Era. Em 442 ele morre de velhice. Esse cara viveu mais do que todos os Númenóreanos da Terra-média. 500. Sauron começa outra vez a agitar-se na Terra-média. Bom, pessoal, é o seguinte. O Sauron, como vocês estão vendo na minha série Senhor dos Anéis aqui, ele é um Maia. O Maia que era servo de Aule, o senhor da metalurgagem, que criou os anões. E aí é o seguinte, ele foi corrompido por Melkor, seu nome verdadeiro era Maurion. E aí é o seguinte, do final da Primeira Era, quando Morgoth foi expulso de Arda, de Ea, para lá nos portões, Sauron ia ser julgado também, pois ele ia ser preso também por seus crimes, pois ele ajudou o Morgoth. Mas ele escapou bem. Não teve nem notícia. Os Valar nem encontraram o Sauron. Mas ele fugiu, não se sabe o que aconteceu. Ele fugiu para o leste. Mas do ano 500 da Segunda Era ele voltou. E voltou pois ele percebeu que os Valar não estavam mais interferindo mais na Terra-média. Pois depois da Guerra da Ira, daquela luta lá dos Valar com Melkor, pois é o seguinte, Beleriand, que era o continente onde ficava bem a oeste da Terra-média, afundou, pois a batalha dos Valar contra Melkor foi tão destroçosa que Beleriand afundou, e os Valar decidiram não interferir mais no destino dos filhos de Ilúvatar mais.
Então eles decidiram não mais interferir mais. Mas então o Sauron percebeu que estava na hora de tramar suas trauminhas aí. Então ele decidiu agora ser o novo Senhor do Escuro. Então agora que começa a história a ser interessante. Então a partir de agora, que o ano 500 começou, o Sauron vai tacar o terror na Terra-média. 548, nasce Silmaril em Númenor. Mas quem é Silmaril? Silmaril, ela é filha de Tar-Elendil. Tar-Elendil, ele é o quarto rei de Númenor. E essa mulher, ela é muito importante, pois ela foi primogênita de Tar-Meneldur. E ela era para ter sido a rainha, mas por causa das leis de Númenor, que eram um pouco racistas naquela época, não podia ter rainhas, governantas, só se casasse com um cara. Então foi o filho mais novo, que foi o Meneldur, que foi o rei. Então a Silmaril não foi rainha, mas ela foi o seguinte, ela foi muito importante, sabe por quê, galera? É o seguinte, ela se casou com um homem chamado Elatam, sim, esse cara aqui, Elatam. Elatam, ele era um nobre de Andúnier, e os dois tiveram um filho que se chamou de Valandil, e aí no futuro eles vai dar os Lords de Andúnier, e no futuro vai chegar no Elendil. Elendil vai dar seus filhos Isildur e Anaro, que vão fundar os reinos Arnor e Gondor na Terra-média, que no futuro vai dar o Aragorn. Olha que conexão bem, é só vocês verem a minha árvore aqui, ó. Sabe a minha árvore aqui? O link tá na descrição para quem quiser ver a minha árvore genealógica tudo direitinho depois, entendeu? 600. Os primeiros navios dos Númenóreanos aparecem nos próximos ao litoral. 750 da Segunda Era. Fundação de Eregion pelos Noldor. Ah, agora isso é importante. Eregion, ele é um reino que fica próximo, perto das Montanhas Nevoentas. As Montanhas Nevoentas ficam leste da Terra-média, bem no meio da Terra-média, aqui ó, essas montanhas aqui ó. E elas foram fundadas por Celebrimbor, filho do Curufin, um dos 7 filhos da mãe do Fëanor. Eu mencionei ele apareceu rapidex lá na minha série Senhor dos Anéis e também no Silmarillion. E aí, o Celebrimbor, ele é um elfo baita habilidoso. Ele só perde pro seu avô, o Fëanor, que fez a Silmarils. Mas olha só o que ele fez. Ele fez aquele frasquinho que ele vai dar pra Galadriel, que no futuro ele vai dar pro Frodo, para que quando ele chegar lá na Toca de Laracna, vai falar para aquelas palavras Aya, Erenio, Ekelion, Kalima, onde ele vai acender lá. E aí, lá na Toca da Laracna, sabe aquele frasquinho? Esse frasquinho aqui, ó, entendeu? Ele que fez aquele frasco. E também, ele fez uma grande amizade com os anões lá de... Os anões de Khazad-dûm. Os anões de Khazad-dûm, que é Moria, é o mesmo nome. Ele fez aquele portão de Moria, sabe? Junto com o anão lá, aquele portão oeste de Moria. Aquele local é bem perigoso, pra mim é meio perigoso. Ele fez aquele portão junto com os anãos. E esse foi baita habilidoso, mas ele só teve um problema. Ele só foi conhecer Anatar, o Senhor dos Presentes, que era Sauron disfarçado. E no final, Eregion foi destruída. Sim, Eregion, a capital de Eregion era Osth-in-Edil, que era um local baita bonito, tanto que Galadriel e Celeborn moraram lá. Era um local baita bonito. Eu estou doido pra ver. Será que a série Senhor dos Anéis vai fazer Osth-in-Edil um lugar bonito? Tomara que sim, galera, porque eu tô doido pra ver isso. 1000. Sauron, alarmado com o crescimento do poder dos Númenóreanos, escolhe Mordor como local para transformar numa fortaleza. Começa a construção de Barad-dûr. Bom, pessoal, você sabe, né? Agora que começa a pegar fogo. Mordor, você sabe o que vai acontecer lá, os eventos lá do Senhor dos Anéis. E Barad-dûr, galera, não é aquela torre que aparece nos filmes, ela é uma fortaleza e não tem aquele olho gigante lá. Se vocês querem saber de tudo isso, é só vocês verem lá o meu vídeo volume único do Livro versus Filmes de O Senhor dos Anéis, esse vídeo aqui. E aí vai ser um negócio importante, pois lá vai ser... E nessa época o Sauron tinha corpo físico, sim, o Sauron tinha corpo físico, ele tinha aquela forma bela, bonita, que ninguém sabia que aquela forma tão bela podia enganar as pessoas. Sim, o Sauron ele tinha corpo físico, tá, pessoal? 1075, Tar-Ankalemê se torna-se a primeira rainha governante de Númenor. Mas quem é Tar-Ankalemê?
Ela foi a primeira rainha governante de Númenor, assim, ela foi a primeira rainha registrada de Númenor. E ela é filha de Aldário. E quem é Aldário? Aldário foi um rei, ele foi o primeiro cara a ter um divórcio. O Tolkien fez uma história que teve um divórcio, ele foi o primeiro cara a ter um divórcio. Tá no Contos Inacabados, galera. Aldário e Erendes, é só você ler. Ele foi o cara que teve uma grande novela. Se colocar isso na série Senhor dos Anéis, vai ser incrível. Assim, ele foi o primeiro cara da Terra-média a ter um divórcio. Sim, o cara, ele escafetou, foi embora, nunca mais quis saber da esposa. A esposa largou o cara. Não odeio esse cara, ele teve uma grande novela. Parece que, sabe aquelas novelas da Globo? Sim. Ele teve o divórcio. Sim, ele foi o primeiro cara da Terra-média a ter um divórcio. Sim, Aldário e Erendes. Esse cara... Mulher não quer nem saber do cara mais. Só a filha. Assim, a filha dele ama ele, mas... Mulher odeia tanto o cara que ela não quer nem saber dele nunca mais. Mano, eu quero saber como é... Será que eles vão colocar o Aldário? Não, tem que colocar o Aldário. Eu quero ver como é que eles vão colocar o Aldário na série. Vai ser incrível, mano. Eu quero o Aldário. Mas ele foi muito importante, pois ele entregou uma mensagem... Ele ganhou uma mensagem de Gil-galad a Númenor, falando que uma grande sombra estava crescendo em Mordor. E essa sombra se... Pessoal, bom, eu me perdi aqui no vídeo, galera, porque nessa partezinha do vídeo eu me perdi na fala. Mas eu sei o que aconteceu nessa parte do Aldário. O que aconteceu foi o seguinte, galera. Era o ano de 882 da Segunda Era. O Aldário, ele retorna no Númenor após uma viagem de 5 anos a bordo do seu navio Hirilond. Aldário e Erendes se separam. Esse cara se ferrou de verdade. E Tar-Meneldil, que é o pai de Aldário, leu uma carta de Gil-galad, avisando de uma nova sombra surgindo no Oriente, que é o Sauron. O rei resolve dar o cetro a seu filho, que vai nomear ele Aldário, que vai se tornar rei, e que ele muda as leis de Númenor, fazendo que sua filha Ancalimê se torne a primeira rainha governante. E ela foi até uma boa rainha. Tem até Tolkien deixou até registrado como é que ela foi rainha de Númenor. Então o pai dele já nomeia ele rei já de uma vez. Mas é claro que a esposa nunca mais quer saber do cara, porque ele ficou viajando muito tempo e ela quer saber do cara dele nunca mais. Teve divórcio mesmo. Sério, leu Contos Inacabados. Aldário e Erendes, o cara ganhou um divórcio. Esse cara é top. Mas ele mudou a lei de Númenor pra sempre, pois era pra ter sido o sobrinho dele como rei, mas ele mudou a lei de Númenor e a filha dele se tornou a primeira rainha governanta de Númenor. Sério, Aldário e Erendes é uma novela. É sério, obrigado, Tolkien. Você fez uma grande novela. Eu liguei a luz aqui porque tava ficando um pouquinho escuro. Ficou melhor? Comenta aqui embaixo se ficou melhor, tá, pessoal? 1200. Sauron tenta seduzir os Eldar. Gil-galad se recusa a fazer acordo com ele, mas os ferreiros de Eregion passam para o seu lado. Os Númenóreanos começam a construir portos permanentes. Agora que o bicho vai pegar. Lembrando, galera, o Sauron estava com seu disfarce lá de Anatar, o Senhor dos Presentes, que é um disfarcezinho leve lá. Vocês devem ter conhecido isso lá no jogo Shadow of Mordor, mas galera, aquele jogo é fake pra dentro. É muito fake aquele jogo. Aquele jogo é fake, tá? Fake. Tudo lá, a maioria daquele jogo é tudo fake. Larak com mulher, fake. Celebrimbor voltando fantasma, fake. Entendeu? Tudo tá registrado aqui nos livros de Tolkien, tá? Não vai ter nada daquele jogo do Shadow of Mordor. Aquilo tudo é fake, tá? 1500. Os ferreiros élficos, orientados por Sauron, alcançam o apogeu de sua habilidade. Começa a forja dos Anéis de Poder. Agora que o bicho vai pegar, galera. Olha só, o Celebrimbor, ele fez um Anel de Poder para Durin III, com uma amizade de presente lá para os Anões de Khazad-dûm. Durin III, ele é um dos maiores ele é um dos maiores das 7 casas dos anões. Mas aí, quando o Anatar, que era o Sauron disfarçado, viu isso, ele decidiu, ele falou lá com seu amigo Dmitri, lá pro Celebrimbor, vamos fazer mais esses anéis, só que com cada anão e também para outros povos. Beleza, vamos fazer isso. Então ele fez lá mais para 6 anões, lá para 7 casas, e também pros 9 pros anões. Então tá, vão lá fazer, entregou lá para cada anão de cada 7 casas, que agora são 7. E aí entregou também fez mais 9 anéis para entregar para os homens. Beleza. E aí pro Sauron dominar esses anéis.
Aí, pois o Sauron tinha um plano maligno, muito maligno para esses anéis do poder. E o Celebrimbor não sabia nada disso, sim. O Celebrimbor não sabia nada disso. 1590. São completados os 3 anéis em Eregion. Galera, esses 3 anéis, eles são aqueles anéis que... São aqueles 3 anéis élficos. Eles foram feitos pelo Celebrimbor. Não foram feitos pelo Sauron, foi feitos pelo Celebrimbor. E quais são esses anéis élficos? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui ó, na capa da Sociedade do Anel dá pra até ver. O Tolkien desenhou até os anéis de poder. Então vamos ver. Aqui, esse aqui é o Anel Vermelho. Esse aqui é o Narya, o Anel do Fogo, que foi dado por Círdan, o Elfo dos Portos, que mais tarde vai dar pra Gandalf na Guerra do Anel. Esse aqui é o Anel Vilya, o Anel da Água, que vai... Não, o Anel do Vento. Eu acho que é da Água, que vai dar pro Gil-galad, mas vai dar pro Elrond. E esse aqui é o Nelia, que vai ficar 100% para Galadriel até o final lá do Senhor dos Anéis, quando ela vai finalmente ir para Valinor. Então esse vai ficar 100% para Galadriel. E aqui está o Anel do Poder, que o Sauron vai forjar ele. Olha só, bonito, olha só que lindo. Esqueci de mencionar também os anéis dos anãos. Esse aqui é o Anel do Meio, possivelmente é o Anel do Durin III, que foi entregado ao Celebrimbor. E os anéis que o Celebrimbor e o Anatar, que é o Sauron, deram para eles. E atrás, os anéis dos homens, olha só. Bonito, né? Olha só, eu adoro os livros da HarperCollins Brasil. Cada dia estão sendo excelentes. Olha os anéis dos homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonito demais, né? Fala que tão incríveis essas edições da HarperCollins. Capa dura ainda, bonito demais. Em 1600, Sauron forja um anel em Orodruin. Finaliza a construção de Barad-dûr. Celebrimbor percebe as intenções de Sauron. Agora o bicho vai pegar. Agora Sauron, ele forjou o anel do poder. My precious, meu precioso. Um anel foi forjado no fogo da montanha da perdição. A fortaleza de Barad-dûr finalmente foi construída. Ó, a fortaleza. Então, Celebrimbor já percebeu as intenções de Sauron. Então, todos os povos perceberam que foram enganados. Agora o bicho vai pegar. Agora que o bicho vai pegar. Espero que coloque isso na série. Que tô doido pra ver essa série agora. Porque, olha só, o que vocês estão achando agora desse pedaço do vídeo? Será que a série vai ser tudo isso do jeito? Porque, olha só, o 1600, agora que o bicho vai pegar mesmo. Pois um anel já foi forjado. 1600 que agora que o bicho vai pegar mesmo. 1693. Começa a guerra entre os elfos e Sauron. Os 3 anéis são escondidos. Agora o bicho vai pegar mesmo. Agora Sauron começa a abrir a guerra entre os povos livres da Terra-média. Agora ninguém vai escapar não. Então os 3 anéis elfos são escondidos porque o Sauron vai encontrar esses anéis de uma vez por todas. Porque a malícia dele... Vai achar aqueles anéis de uma vez por todas e ninguém vai escapar. Então todo mundo tá ferrado. Os anões não foram dominados pelos anéis porque eles estão livres daqueles poderes negros do Sauron. Mas os homens não estão livres não, velho. Coitado dos homens. Os homens não estão livres. Os homens eles são muito fáceis de ser corrompidos. Agora o bicho vai pegar. Olha só essa parte do ano aqui da Terra-média. Porque agora o bicho vai pegar mesmo, galera. 1695. As forças de Sauron invadem Eriador. Gil-galad envia Elrond para Eregion. Agora o Sauron tá começando, agora com a construção do anel, o Sauron tá mandando força para Eriador. E lembrando, galera, Eriador fica nessa parte aqui. E não tinha condado nessa época. Sim, o condado não existia, pois o condado vai ser fundado lá no meio da Terceira Era. Sim, lá no meio da Terceira Era. Então não existia condado, não tinha hobbit, etc. Só tinha homem, elfos, anões e os Númenóreanos. Não tinha hobbits. Os hobbits não existiam nessa época. Então o bicho tava pegando, fervendo nessa época. O bicho tava pegando por todo lado. Então o Sauron tava atacando terror. Ninguém escapava com o Sauron. Tava atacando fogo lá. Balrog não. Orc, homens sombrios e etc. Tava virando inferno o norte. 1697. Eregion devastada. Morte de Celebrimbor. Os portões de Moria são fechados.
Elrond retira-se com os remanescentes dos Noldor e funda o refúgio de Imladris. Agora o bicho pegou. Eregion é devastada. O Celebrimbor não devia ter trazido o Sauron pra sua casa, porque não devia ter confiado no Alatar mesmo, pois ele matou a sua família na frente dele, e depois matou o Celebrimbor, destruiu o Eregion. Depois disso, o Elrond ele constrói Imladris, que é Valfenda, para ser um último refúgio, a última casa amiga da Terra-média, caso os reinos da Terra-média sejam destruídos. Então, Valfenda é tipo o último refúgio mesmo para que se todos os reinos da Terra-média fossem destruídos. Entenderam, galera? E aí, então, o bicho pegou. Já era. E aí, então, o bicho tá pegando, fervendo na Terra-média mesmo. Mas sempre vem esperança, galera. Sempre vai haver esperança. 1700. Tar-Minastir envia uma grande esquadra de Númenor para Lindon. Sauron é derrotado. Mas quem é Tar-Minastir? Ele é sobrinho da terceira governante de Númenor e também ela é a segunda governante de Númenor. É o seguinte, o Minastir, ele chegou lá com os navios. É sério, o Sauron podia dominar todos os Númenóreanos. É sério, todos os Númenóreanos. E aí, quando chegou lá na Terra-média, nossa, o Sauron saiu derrotado. O bicho, sério, ele viu uma esquadra de Númenóreanos, o Sauron saiu com os olhos abertos lá e o bicho teve que sair correndo de lá porque não podia vencer aqueles Númenóreanos lá, tava com espada, machado, etc. 1701 da Segunda Era. Sauron é expulso de Eridon. As terras do oeste têm paz por um longo tempo. Agora, realmente, o Sauron se ferrou mesmo. Falei, galera, ele podia ter dominado toda a Terra-média, mas não podia dominar os Númenóreanos, que são muito fortes e poderosos demais. 1800. Por volta dessa época, os Númenóreanos começam a estabelecer domínio nas costas. Sauron estende seu poder na direção do leste. A sombra cai sobre Númenor. Bom, galera, agora que as coisas vão ser difíceis aqui, pois... Bom, agora com esse capítulo vai chegar um tempo que Númenor não vai ser mais a mesma. Por que eu tô dizendo isso? Vocês vão entender quando chegar nas gerações seguintes, entendeu? Pois com esse capítulo, os anos seguintes não vão ser mais como eram antes, entenderam? 2251, tá? Atanami toma o cetro, começa a rebelião e a divisão dos Númenóreanos. Por volta dessa época, os Nazgûl, ou Espectros do Anel, escravos dos 9 Anéis, aparecem pela primeira vez. E galera, agora o bicho vai pegar. Aqui, galera, a ilha de Helena, ou Númenor, ela vai se dividir, vai se tornar como uma Alemanha nazista mesmo. Sabe a Alemanha nazista, que teve os nazistas e os judeus? Tipo assim, a ilha de Helena, ela começou a ter uma divisão de homens dos reis e os fiéis. Os homens dos reis são tipo os nazistas e os fiéis são os judeus. E acontece o seguinte, os Númenóreanos começaram a ter uma inveja gigantesca dos elfos por eles serem imortais e viajarem lá pro Oeste, serem mais amados pelos Valas, porque eles devem viver para sempre enquanto os homens devem morrer. E aí ficaram com aquela inveja, porque eles devem pisar lá naquela terra Amã. Nossa, eles ficaram com uma inveja, como eu disse, em 1800 caiu essa sombra. Agora, a partir do seguinte, vai vir a cada geração de Númenor vai piorar cada vez mais. E cada rei vai virar um Adolf Hitler pior do que o outro. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Sim, galera, Númenor não vai ser mais não vai ser mais do que era antes. Não vai ser um inferno, galera. Númenor vai cair mais e mais na sua qualidade, vai cair mais na sua desgraça total. E sim, aqueles 9 homens que ganharam os 9 anéis, eles perderam seus corpos físicos e viraram os 9 escravos, os espectros do anel, os Nazgûl, que no futuro eles vão ficar caçando o anel para servir o Sauron. 2280. Umbar se transforma numa grande fortaleza de Númenor. Umbar, se vocês conhecem esse nome, é aquele reino fortaleza e também vai ser um reino onde vai ter no futuro os Corsários de Umbar, lá na Terceira Era. Os Corsários de Umbar vão ser os inimigos de Gondor lá no futuro, onde vão ter aquelas frotas lá dos inimigos lá. Vai ser onde também o Aragorn vai pegar aqueles barcos, vai matar aqueles inimigos junto com os fantasmas. Vai ser aqueles inimigos de Gondor, sabe? Vocês lembram? Esses corsários aqui, ó, esses são os Corsários de Umbar.
Vocês conhecem os filmes do Senhor dos Anéis, esses são os Corsários de Umbar. Foi aí que construíram eles. Eles são baitos inimigos de Gondor no futuro. E depois aqui em 2350, Pelargir é construído. Torna-se o principal porto dos Númenóreanos fiéis. Pelargir também vai ser um reino de Gondor, onde vai ser fundado os reinos dos fiéis. Não, vai ser onde vai se governar o reino dos fiéis, o reino dos barqueiros. Se não me engano, teve uma época do Gondor aqui no livro, no reinado de Gondor, teve uma época em que alguns reis de Gondor mudaram de Minas Tirith de Osgiliath para lá, para ser rei. E foi uma época boa para eles. Eu esqueci quais reis foram, mas na minha árvore genealógica dá pra ver quais foram reis. E foi uma época boa para Gondor. Então esse reino foi lá onde o Aragorn parou os navios de Umbar e com os fantasmas tacaram o terror, mataram lá. E os fantasmas deixaram seus espíritos e descansaram em paz para sempre, pois lá foi o local para eles descansarem. E é um local muito bom, só se encontra no livro do Retorno do Rei, não tem essa cena do filme. É um local que nas imagens parece um triângulo assim, eu acho que não se sabe se Tolkien desenhou assim, mas eu acho bem bonito assim, que tá nos desenhos, nos artistas, mas eu acho bem legal assim. 2899, a Adunacor toma o cetro. Mas quem é a Adunacor? Esse cara, cara filha da mãe. Seu nome, esse nome é Adunaico. E eles estavam desobedecendo já os Vala. E seu nome em Quenya é Tá-Herunemé. Tá-Herunemé. Esse nome aqui tá escrito aqui, ó. E ele tava desobedecendo já os Vala já há muito tempo. Então o bicho tava pegando já. Agora o bicho tava pegando. 3175. Arrependimento de Tar-Palantir. Guerra Civil em Númenor. Tar-Palantir foi o último rei bonzinho de Númenor. Seu nome em Adunaico seria A-Inziladun. A-Inziladun, eu lembrei de cabeça esse cara. Ele foi o último rei de Númenor e ele profetizou que na árvore branca de Númenor, quando essa árvore branca morrer, Númenor também vai cair, também vai ser destruída. E ele teve uma filha chamada Miriel, porque ele casou bem tarde. Ela ter sido a rainha de Númenor e ela também era fiel. Mas isso foi tudo para água abaixo quando o primo dela, aquele filho da mãe, aquele cachorro, aquele Adolf Hitler, o Tarkalion, que é seu nome em Quenya, mas seu nome em Adunaico é o mais odiado, o mais terrível, o mais desgraçado de todo. Eu tô falando do Ar-Pharazôn, aquele pilantra, ele foi um miserável. 3255. Ar-Pharazôn, o Dourado toma o cetro. Filha da mãe, esse idiota aqui. Esse cara foi um idiota, o pior rei de Númenor. Esse aqui é o Adolf Hitler mesmo. Sério, esse cara foi o pior. Esse cara foi mesmo o Adolf Hitler. Porque esse cara foi o pior de todos. Um idiota dos reis de Númenor. Esse cara deve ser apagado dos reis de Númenor para sempre. Idiota. 3261. Ar-Pharazôn zarpa e aporta em Umbar. Agora o bicho vai pegar mesmo. 3262. Sauron é levado para Númenor como prisioneiro. E tem mais. 3262 e 3310. Sauron seduz o rei e corrompe os Númenóreanos. Velho. Sério, em vez de prender o cara, em vez de matar o Sauron, não. Ele coloca o Ar-Pharazôn, ele é burro, ele coloca o Sauron como conselheiro do rei. Ele corrompe o Sauron. O Sauron fala coisas na cabeça, fala que Morgoth, ele foi um verdadeiro rei dos homens, fala que foi um deus pra ele. Que mentira, velho. O Morgoth foi um tormentador, fez coisas horríveis. Lê o Silmarillion pra você ver, vê minha série Senhor dos Anéis. Oh, meu Deus do céu. E ainda fala pro Ar-Pharazôn pegar os barcos e ir lá pro Oeste, desobedecer na regra dos Vala. Aqui passou todos os limites, os Númenóreanos passou de todos os limites. E o Ar-Pharazôn foi o pior rei dos Númenóreanos mesmo. Morra mesmo esse cara foi um idiota. Pior rei dos Númenóreanos mesmo. Ele foi um filho da mãe mesmo. 3310. Ar-Pharazôn inicia a construção do grande armamento. Ai, meu Deus. Aí, ó, ele vai fazer o pior arrependimento da vida dele. Isso aqui é um fruto proibido que ele jamais devia ter feito. Eles vão desobedecer a regra dos Valas. Isso aqui foi proibido desde o primeiro rei dos Númenóreanos, que era o irmão do Elrond, o Elros. Nunca deve agir, nenhum homem deve pisar nas praias brancas de Númenor. Aí eles vão desobedecer. 3319. Ar-Pharazôn ataca Valinor.
Queda de Númenor. Elendil e seus filhos escapam. Ah, isso aqui é o Akallabeth, a queda de Númenor, que se encontra no Silmarillion. Aqui, ó. O Silmarillion aqui, ó. O Akallabeth foi a ilha de Helena destruída. Só os fiéis que sobrevivem. Elendil pega 7 Palantires, a muda da árvore branca, as 7 Palantires também. Sabe a Palantira aqui, ó? Eles pegam 7 Palantires e levam lá. E a ilha é destruída. O Ilúvatar sopra o vento e leva os fiéis lá para a Terra-média. Sauron perde seu corpo físico e nunca mais tem aquele corpo bonitinho para que ninguém saiba que seria do bem ou do mal. E aí ele volta só com aquela sombra negra lá. Na Terra-média, Elendil vai lá, constrói os reinos de Arnor e Gondor. Isildur constrói Minas Ithil, que no futuro vai ser tomado pelos Nazgûl, que vai se tornar Minas Morgul. A Nara vai construir Minas Arnor, que no futuro vai se chamar de Minas Tirith. E também vai construir Osgiliath, onde vai ser construído o reino. Mas aí Sauron vai atacar o terror. Então vamos lá. Em 3320, fundação dos reinos dos exílios, Arnor e Gondor. As pedras são divididas. Volume 2, pp. 271 e 2. Sauron retorna a Mordor. Então, como eu falei antes, nem preciso repetir. 3429. Sauron ataca Gondor, toma Minas Ithil e queima a árvore branca. Isildur escapa pelo Anduin e vai ao encontro de Elendil do Norte. Anarion defende Minas Arnor e Osgiliath. O bicho estava atacando. Isso aqui já é o final da Segunda Era da Terra-média, pessoal. Em 3430, forma-se a última aliança entre elfos e homens. Então tá. Sabe aquele início lá do filme Senhor dos Anéis, Cidade do Anel? Finalmente forma a última aliança entre homens e elfos contra os exércitos de Mordor. E vai ser um negócio bom aqui. E espero que a Segunda Era da Terra-média lá na série seja um negócio extremo, pois aqui não foi rapidez lá como foi no filme, não. Levou 11 anos. Eu falei isso aqui lá no meu vídeo do livro versus filme, volume único aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é grande, mas é o meu volume único do vídeo versus filme aqui, ó. É só assistir que tá no link da descrição também. 3431. Gil-galad e Elendil marcham para o leste na direção de Imladris. Agora sim estamos chegando no final da Segunda Era. 3434 da Segunda Era. O exército da Aliança atravessa as Montanhas Sombrias. Batalha de Dagorlad e derrota de Sauron. Começa o cerco de Barad-dûr. Então o bicho estava fervendo, era elfo, homem, o bicho estava pegando fogo. Mano, o bicho estava pegando fogo. 3440. Anarion é assassinado. 3441. Sauron derrubado por Elendil e Gil-galad, que morre. Isildur toma um anel. Sauron desaparece e os espectros do anel entram na sombra. Termina a Segunda Era. Bom, pessoal, aqui é aquela parte final do filme. O Elendil e o Gil-galad tentam derrubar o Sauron, mas o Sauron pega o Gil-galad aqui pelo dedo, mas no dedo tava um anel. E o Sauron queima o Gil-galad de dentro pra fora. E aí explode a cabeça dele. E aí sim Gil-galad morre de uma forma bem brutal. O Elendil também tenta matar o Sauron, mas também ele morre também lá, igual como tá no filme. O Isildur tenta pegar a espada do seu pai, mas o Sauron esmaga a espada, que ela quebra, como tá lá no filme. O Sauron tenta pegar o Isildur lá, mas aí, com um golpe de sorte, Isildur corta lá os dedos do Sauron. E aí, um deles estava no anel dele. E aí, Sauron é finalmente derrotado. E aí, os espectros do anel também, eles entram na sombra. E com a derrota de Sauron, termina finalmente a Segunda Era da Terra-média. Bom, pessoal, isso é tudo que vai acontecer na série Senhor dos Anéis. Então, eu peguei tudo aqui do livro do Senhor dos Anéis, aqui, ó. Peguei aqui dos apêndices, tá tudo registrado. Nem precisei pesquisar. Então, pessoal, não precisa nem saber, eu nem preciso saber tudo que tá registrado. O Tolkien já deixou registrado. Então a Segunda Era eu já vou saber, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Então eu espero que vocês gostem da série como eu, porque eu espero que a série seja muito fiel, porque, mano, e eu sei que vai ter hobbits, mas lembre-se, os hobbits não vão aparecer ainda, pois os hobbits eles só aparecem na Terceira Era. Os hobbits só aparecem na Terceira Era, então eles não vão aparecer por enquanto. Então, deixa nos seus comentários o que vocês acharam.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, bro.